bom dia, segunda-feira, como é que estamos, como é que você está, me conta, como é que passou o final de semana. Hoje a gente ingressa num novo módulo, né, um novo módulo de itens importantes para a gente tratar quando a gente fala em marketing, em comunicação organizacional. Eu quero te estimular a criar autoridade e gatilhos de dicção, oratória e persuasão. É sobre isso a pauta dessa semana. Eu já inicio fazendo uma introdução importante no assunto, te perguntando: queda ou ascensão do quarto poder? O que é quarto poder? Olha só, quando 2001, né, quando eu entrei no jornalismo, primeira cadeira, uma das primeiras cadeiras, né, o professor disse assim: bem-vindos, a responsabilidade é toda de vocês, porque vocês são protagonistas do quarto poder, né? Então, naquele momento eu aprendi que a mídia, a imprensa era o quarto poder. E é tão legal isso, porque quando eu era pequena, me criei com minha mãe tomando café e lendo jornal impresso, Correio do Povo, ela amava, né? E não que hoje não ame, mas os tempos mudaram, a gente não toma mais café folhando jornal, né? Alguns sim, não no caso dela, hoje a gente está no digital, né? E tem as versões digitais, enfim. Então eu lembro que na corrida, sempre correndo, né? Sempre fazendo as coisas, e às vezes eu parava e olhava assim, né? De relance pro jornal. E aí me chamava a atenção quando tinha uma letra errada, uma crase errada, fora do lugar no jornal. Eu dizia, ficava indignada. Eu disse, mas como? Eu era pequena, eu já tinha esse mindset. Mas como que é um jornal que é o acesso de leitura da população, a maioria das pessoas não tem acesso à leitura, o jornal passa a ser o acesso à leitura da informação, como que um jornal, nível de potência que é, me erra um título, uma crase, alguma coisa assim. Eu ficava indignada porque eu já tinha noção da dimensão do impacto de um veículo de comunicação nas pessoas e eu era pequena. Depois o tempo foi passando, eu passei a trabalhar na frente de casa, atravessando a rua no Jornal do Comércio, em Porto Alegre, né? E em 2001, eu acho também, né? Por aí. E aí, o que acontecia era que eu via o quão a gente teve um momento que eu fiquei responsável apenas por cuidar o ponto final das editorias, algumas concordâncias, algumas coisas básicas de português. Tamanha era a preocupação realmente desse poder midiático com a população, e ainda assim falhava. Nós tínhamos no jornal a figura do ombudsman, que é aquela pessoa que era paga para criticar o jornal, para não ter falhas ou minimizar ao máximo possível as falhas do jornal. Tamanha era a importância do quarto poder, de cuidar do quarto poder. E aí os tempos passaram e naquela época aquilo era a nossa preocupação, né? Depois quando eu pegava o trem para Unicinos, onde eu fazia faculdade, a gente vinha aquela polêmica, era lançamento do Diário Gaúcho, e vinha aquela polêmica se era bom, se era ruim, porque a gente sabia que a mídia, ela pautava o comportamento social. A gente chama isso de agenda setting. A mídia pauta o poder social, ou seja, tudo que passa na TV, se é violência, se é prostituição, se é tráfico de drogas, se é assassinato, isso vai incentivar sim uma cultura de massa. Porém, ao mesmo tempo, a mídia, ela abastece as ansiedades da cultura de massa. Então, ao mesmo tempo que ela tem que ganhar dinheiro, promovendo exatamente o que o brasileiro quer consumir, não só os brasileiros, né? Isso vale em nível mundial, ela também tem uma certa responsabilidade com o que ela produz. Porque tudo que ela fomenta na TV, ela impacta em termos de comportamento. Então, antigamente, naquela época, nós tínhamos ainda muito as novelas românticas. E eu me lembro que eu deixei de ver TV, novelas, enfim, há mais ou menos algumas décadas atrás, de verdade, quando começou a ter essa massificação, essa vulgarização ou essa proliferação de assassinatos em série e novelas familiares, onde você sentava com a família para assistir. Então, talvez pela minha consciência da minha formação, eu sei o quanto isso é danoso.
E eu sei o quanto que realmente a mídia, ela tem um impacto significativo em termos de ser um quarto poder e influenciar a massa. A questão é que depois, naquela época do Diário Gaúcho, era essa a nossa preocupação. Hoje temos outras preocupações, como por exemplo, abuso de fake news, essas coisas todas. E muito se dá pela democracia da informação, né? Que começou, deixa eu fixar, bom dia, deixa eu fixar o tema aqui. Muito se deu pela democratização da informação, onde todo mundo é produtor de conteúdo. Ou seja, não existe mais aqueles responsáveis, jornalistas, né? E por que eu estou citando tudo isso? Queda ou ascensão do quarto poder? Uma conversa sobre autoridade. Porque isso tudo tem a ver com não só a questão de eu ter ou não uma assessoria de imprensa, mas também a necessidade de eu produzir conteúdo, produzir informação, produzir artigos, enfim, tomar o meu lugar de fala. E como que eu faço isso diante desse canhão que é a mídia, que é o quarto poder, a imprensa? E aí a gente começa a reflexão de que nessa transição onde sim era muito forte a figura do quarto poder, em 2001, 2005, começa a acontecer o quê? Uma popularização na produção de conteúdo. Nós hoje vivemos um mundo de democracia da produção de informação. Todo mundo é produtor. Qualquer pessoa pode criar um canal e divulgar. Então nós temos a figura do influenciador muito forte hoje no mercado. E aí que vem a pergunta: queda ou ascensão do quarto poder? A expressão quarto poder, ela é amplamente conhecida no mundo inteiro. Todos os países que têm processos midiáticos, elas trabalham com essa expressão do quarto poder. E aqui no Brasil nunca foi diferente. A mídia de massa, a imprensa, sempre teve uma influência muito forte no cenário social, muito forte. Que nem eu dei o exemplo da teoria do Agenda 7, que não é balela, é fato. É estudado, é comprovado, e a gente estuda isso na academia, né? O poder da mídia como influenciador de comportamento humano, ou seja, tudo que a mídia fala está validado. Por isso, quando a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa, e eu comecei com esse trabalho de assessoria de imprensa lá atrás, há 19 anos atrás, meu cliente saía no jornal, ele era extremamente respeitado, vendia muito, hoje ainda é, porém migrou, alguma coisa aconteceu. Por isso que eu te pergunto, queda ou ascensão do quarto poder? Se a gente for perguntar para os gurus, se a gente for perguntar para a inteligência artificial, para a IA, se a gente for botar no Google, perguntar para o ChatGPT, a mídia está ascendendo ou está tendo queda com a democracia da informação? Bom dia, Val, saudades tuas! A resposta é unânime, não só minha, como até inclusive das pesquisas que são traduzidas pela inteligência artificial. Polêmicos. Resposta polêmica, difícil de responder. Varia, depende de muitos fatores. O que é consenso que a inteligência artificial não nos traz e que a gente sabe e que aqui eu quero defender é que existe algo muito bom. Bom dia, algo muito bom. Por que eu estou trazendo? Eu já vou citar o que é para você aproveitar em termos de potência de marca de autoridade. Olha só, foi sexta-feira, eu dei uma entrevista e um jornalista me perguntou, a gente estava falando sobre marketing corporativo, e o jornalista me perguntou, Aline, tu ainda acredita na assessoria de imprensa para a gente ter autoridade no mercado? E eu disse, óbvio, óbvio. O que aconteceu não é que a gente perdeu o espaço midiático para as empresas, para aquela pessoa que tem porta-voz, aquela pessoa que é especialista. O que aconteceu? Né? Então, por exemplo, é um músico que vai dar uma entrevista sobre o poder do som, né? Val, a gente já fez essa entrevista, exemplo, né? Esses conceitos de que eu tenho uma especialidade, eu quero falar, eu preciso falar para ajudar o outro, eu tenho um poder de fala, ele tem que ser buscado, e a mídia serve para isso. O que aconteceu então, Aline? O que aconteceu? Que antes a gente se restringia ao jornal, a rádio, aquela mais potente, a TV. Hoje migrou-se de colo, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos como potência também o quê? Os influenciadores. E você, enquanto se torna especialista do seu segmento, você se torna a voz do seu segmento, você vai trabalhando a pirâmide da autoridade, que eu sempre falo. Então você começa a gerar conteúdo, você é professor, daqui a pouco você se torna autoridade, daqui a pouco você se torna referência, daqui a pouco ícone. Então hoje, o poder da informação, o poder da mídia, ela não está apenas nos jornalistas ou nos grandes veículos. Ela está no blog também, nos blogs, nos
jornais de bairro, nos portais de bairro, em ti que é influenciadora, em ti que é especialista. Aí a gente tem uma ampla variedade de influenciadores, muito segmentados ou não. A gente tem aqueles especialistas que influenciam, por exemplo, a economia, falam só sobre economia, outros só sobre política. Aí a gente tem as fatias ainda, política da esquerda, política da direita. A gente tem as fatias, aquelas pessoas que falam só para a terceira idade, aquelas pessoas que falam só sobre saúde, aquelas pessoas que falam só sobre estética. Então a gente consegue ganhar uma voz, a gente consegue botar mais luz sobre a nossa especialidade. Não que os jornais antigamente não tinham suas revistas especializadas, e tem ainda hoje, óbvio, né? E suas editorias, enfim. Só que hoje não são mais os jornalistas que vão lá, responsáveis por ir lá fazer a entrevista e construir uma narrativa, uma história em cima daquela verdade para poder publicar de acordo com os anseios do que o meu público precisa. Hoje, essa ponte, ela existe ainda, mas ela pode ser pulada na medida em que eu me torno educador. E aqui está o grande pulo do gato de tudo que a gente vem falando. Marketing de valor, o que é? Que eu sempre falo, entender a dor do seu cliente e estudar para você poder ajudar ele. Ai, Aline, mas eu não sei, eu vou ser julgada, eu tenho medo, não sei se eu ajudo tanto assim. Sim, ajuda. Sempre quando a gente está um passo na frente, né, em termos de um conhecimento, em termos de uma tecnologia, em termos de um olhar sobre tendência, você tem condições de puxar aquela pessoa que está mais embaixo. Então, se você é um varejo, vende roupas, você sempre vai estar mais antenado em relação à moda do que aquele que não vive disso, que não tem aquela experiência todos os dias. Se você faz comida para fora, você sempre vai estar mais antenado em termos de preço, em termos de receitas, a tua experiência do dia a dia dita o volume de horas que você tem contato com aquela especialidade que é tua e que inevitavelmente te coloca na vanguarda daquilo que você, como protagonista daquilo que você faz. E é esse poder de conhecimento, quando a gente entende que a gente tem e a gente passa adiante, é que nos torna autoridades. É o que nos dá poder de fala. Então você pode usar das duas ferramentas, tanto a mídia tradicional, desenvolvendo artigos, solicitando entrevistas para os jornalistas, sugerindo pautas, como também a tua mídia, criar um canhão que é o teu canal para falar sobre aquilo que tu serve o mercado. Lembra que a gente transborda nas nossas redes sociais aquilo que a gente é. Então, quando a gente não tem nada para dizer, nada para ajudar a população, enfim, a gente fica postando foto de selfie, da família, e tá tudo bem, porque é um canal ali de entretenimento para mostrar a minha vida, quem eu sou, me conectar com meus amigos, me conectar com meus familiares. Agora, no momento em que eu tomo as rédeas da liderança, da minha vida, que eu entendo que eu tenho um propósito social a cumprir, no momento especialmente que eu entendo que eu sou uma marca, que eu sou uma pessoa, eu passo a ter certo comprometimento com o outro e eu tenho que falar sobre aquilo que eu me dedico mais. Então não é que o meu canal, por exemplo, eu não vou colocar filhos, eu não vou colocar família, eu vou, óbvio, nós somos seres integrais sistêmicos e o mercado compra quem tem sucesso, de preferência em todas as áreas da vida. Contudo, quando eu entendo que eu tenho um poder de conhecimento que eu posso utilizar para ajudar o outro, e veja, eu não sou obrigada a fazer isso, mas aqui a gente está falando de marketing, quando eu tenho uma intenção de comunicar algo, de tomar um espaço de fala, de ajudar a população, ajudar o mercado, ajudar a sociedade, botar rodar o meu propósito social, então sim, eu tenho que falar, eu tenho que transbordar minhas redes sociais muito mais aquilo que eu tenho para contribuir do que a minha vida pessoal. Então, isso é natural e à medida que você vai fazendo isso, você vai tendo mais habilidade, mais maestria, mais vontade de fazer. É lindo de ver, porque é quase como se fosse um vício, né? E isso faz parte da estratégia de autoridade, do marketing de autoridade. Eu começar a buscar o meu lugar de fala, Então, queda ou ascensão, Aline? Ascensão, porém, migrou de colo. Hoje, o quarto poder ele não está mais nas mãos do jornalista. Hoje ele está nas mãos do povo e dos jornalistas. É óbvio que os jornalistas ainda têm mais poder de fala, sim, porque eles são capacitados para isso, eles são treinados para isso, eles têm um juramento de cumprir com a verdade, embora nós não vemos no momento em que isso aconteça, né? Mas, em tese, eles têm muito mais técnicas e recursos para fazer a verdade acontecer, além da habilidade da narrativa, da comunicação que já é intrínseca deles, do profissional que eles são.
Agora, se eu me garanto na minha confiança em termos de especialista, eu posso sim, tranquilamente, abrir meu canal, ajudar o outro com base no poder de fala que eu tenho, com base no meu propósito, sem preocupar se eu vou ter audiência, se eu vou ter recursos, mas colocar isso dentro da minha estratégia de comunicação e de marketing, com um fim maior que é ajudar o meu mercado. Vê se faz sentido para ti. Automaticamente você começa a atrair atenção, você começa a ser ícone, você começa a ser referência, você começa a vender, tá? Então, o que acontece? O poder midiático, ele pulverizou, dá pra dizer que ele pulverizou a sua força, tá? Antigamente, em 2005, se eu colocava um artigo de um cliente meu no jornal, né, o assessor de imprensa ele tem essa possibilidade, ele tem essa via direta com os outros jornalistas, os seus colegas de redação, né? Então é muito fácil para o assessor de imprensa colocar um artigo, uma reportagem de um cliente no jornal, desde que esteja bem redigido, e é por isso também esse é um dos papéis do assessor de imprensa, fazer as revisões, a edição dos materiais, enfim, né? Então, antigamente, em 2005, eu botava um artigo de um cliente meu no jornal, ou uma reportagem dele, ou conseguia uma matéria para ele dar entrevista, o que acontecia no dia seguinte, ou no mesmo dia, o telefone dele já começava a tocar. Investidores, stakeholders, clientes elogiando, dando os parabéns, outros querendo fazer parcerias, fazer compras, negócios, networking. A relação de networking ela acontecia de uma forma muito natural. Hoje não é assim, tá? Então, sim, a força da mídia ela se perdeu, mas ao mesmo tempo que ela se perdeu, ela se expandiu. Então, não é que ela sumiu, não é que ela teve uma queda no sentido de sumir, ela simplesmente mudou de colo, né? Então ela transferiu a massificação dela, ela se diluiu, vamos dizer assim, ela se diluiu. Se antes nós tínhamos os grandes, hoje nós temos, deu uma travada, deu uma congelada, voltou. Então, se antes nós tínhamos a força da palavra, a força da fala no único veículo, hoje a gente tem isso de uma forma pulverizada. Todos nós somos detentores de fala. Tanto que temos influenciadores digitais hoje que tem muito mais, mas muito mais audiência, muito mais repercussão mercadológica, muito mais poder de fala do que a mídia, do que a própria mídia tradicional, né? Em todos os níveis, né? E as marcas estão aproveitando isso, e você também tem que aproveitar. O único cuidado que eu digo sempre é que você escolha para representar a sua marca aquele influenciador que tem uma certa coerência com a sua cultura organizacional, tá? Não adianta você, por exemplo, buscar um influenciador para falar, né, para estar na vitrine aí da grande mídia, se, por exemplo, você é vegano e você contrata um influenciador que adora comer carne e está sempre postando lá churrasco, entendeu? É incongruente. Isso é um tiro no pé. Isso já aconteceu várias marcas de fazerem contratos com influenciadores e acabarem perdendo público por uma questão de incongruência de narrativa. Lembra que a gente sempre fala que a comunicação assertiva, ela requer o quê? Ela requer uma transparência, uma verdade na comunicação. Então, os jornalistas, todo o poder midiático, assim como as pessoas comuns que são especialistas em transmitir conhecimento, que elas estão comprometidas com isso, gente, não é fácil, é uma fábrica de conteúdo que você passa a se tornar todos os dias quando você se compromete a ser uma autoridade, a passar informação, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então, o que acontece? Nesse período, nessa transição, novas plataformas foram surgindo. Então, novos blogueiros, jornalistas pequenos que não queriam ficar reféns de uma grande massa, queriam fazer o seu. Isso aconteceu muito. Os jornalistas, eles trabalham conforme o regulamento, vamos dizer assim, né, da categoria, 6 horas por dia. Então, o que é muito comum, já era muito comum há uns anos atrás, meio turno ficar numa redação e de tarde ter seu negócio próprio. Então, eles abriam um jornal, ou eles trabalhavam como assessores de imprensa, ou eles iam trabalhar como gerente de comunicação em alguma empresa para complementar a renda. Então, muitos jornalistas conceituados trabalhavam na redação e tinham seus jornais pequenos de bairro e se sustentavam com anúncios ali da comunidade, locais, às vezes uma rádio comunitária também, né, que funciona bem. Então, só que depois, a partir do momento em que o consumidor ele começou a comprar mais o digital, inclusive fazer assinatura digital, e ele deixou de consumir necessariamente aquele impresso, até porque o digital ficou mais barato, o que aconteceu? Todos passaram a ter o mesmo espaço de captação de cliente, que é a www.
Então, o pequeno jornal aquele do interior, ele passou também a ter voz, ele passou a publicar as notícias dele. E o algoritmo, ele é muito democrático, ele pega aquela notícia que é mais ranqueada, que é mais bem produzida, né? Sim, tem a questão do anúncio pago, sim, mas até hoje, né, ranqueia melhor quem produz mais conteúdo, tem toda uma estratégia aí de motor, né, de motor de busca, que te dá a possibilidade de você ser pequeno, mas tempo ser grande no digital. Né? Então isso é muito bonito de ver. Ao mesmo tempo, a consequência é uma poluição da informação. Ao mesmo tempo em que isso é bonito de ver, a gente tem que saber, nós, do lado do consumidor, nós temos que filtrar melhor aonde a gente vai buscar informação e que tipo de informação a gente vai buscar. Né? Então o poder de produzir informação ele se massificou, e para nós, consumidores, aumentou a responsabilidade sobre aonde eu busco informação. Então, tem de tudo um pouco, em todas as narrativas possíveis. Isso é democrático, isso é saudável, só que isso exige muita esperteza, muita sabedoria pelo lado de nós aqui também, consumidores, tá? Então, essa construção de autoridade online, ela passa a dar lugar de fala para todos que querem. E é isso que eu te estimulo, a buscar o teu lugar de fala. Antigamente, estava na rádio, era autoridade. Fazia uma palestra, era autoridade. Escrever um livro, era autoridade. Hoje em dia, a gente estimula que todos fazem. Até porque a gente sabe que não é fácil fazer. A gente sabe que quem faz é quem tem muito conhecimento, né? É quem tem causa. Então é muito saudável, porque a gente sabe que persiste aquele que produz, se autoeduca e passa a educação adiante. Não é fácil a gente produzir conteúdo todos os dias, não é fácil, independente do seu segmento, por mais que você tenha expertise. Então eu vejo que o poder midiático ele só cresceu, ele só ascendeu, porque ele trouxe mais desafios para quem já fazia, e também ele trouxe desafios para quem achava que era fácil, que tem que entrar no jogo da produção de conteúdo, né? O aventureiro, ele entra nesse jogo e ele não fica muito tempo. Aquela pessoa que entra para aparecer sem poder de causa, aquela pessoa que é fake news, né? Ela não se mantém muito tempo, ela fica ali 3, 4 meses e ela desiste. Porque você tem que realmente gostar disso, você tem que realmente gostar de passar informação. Se você é um médico, né, e você se compromete em criar um canal no YouTube, você vai falar todos os dias com o seu público, você realmente tem que gostar daquilo. Primeiro, de falar com o público, segundo, de entender qual é o seu propósito social, ter aquela energia de levantar todos os dias da cama, não só para ganhar dinheiro, mas para também ajudar as pessoas. Isso não é para qualquer um. E quem faz, quem se sustenta, merece minhas palmas. E é isso que eu te estimulo, porque ao mesmo tempo que o líder de marca é aquele que ajuda o mercado, é aquele que se posiciona, às vezes contrata um assessor de imprensa ou não, o líder de mercado é aquele que tem a segurança sobre quem ele é. O líder de mercado, que é o líder da sua marca também, e também é o líder da sua vida, ele sabe que ele fica no jogo quando ele cumpre o propósito social dele. Eu falo isso todos os dias aqui. Hoje em dia, você não vê uma empresa grande que se sustenta se ela não tem o seu propósito social. Às vezes, esse propósito social é uma casca. Às vezes, ele é criado justamente para mim entrar no mercado. Mas depois, para que eu possa me manter, ele tem que ser enraizado. Ele tem que ser trabalhado. Isso pode acontecer com o andar da carruagem? Pode. Às vezes, as empresas abrem e nem sabem qual é o propósito dela. Só que, à medida em que elas vão crescendo, elas vão sentindo a necessidade de fazer uma defesa. O mercado vai pedindo, elas vão sentindo essa necessidade na hora de fazer um pitch de venda, na hora de contar a sua jornada do herói para o cliente, né? E tá tudo bem, desde que ela realmente pare um momento e pense sobre isso. Porque se ela não pensa sobre isso, ela não consegue se conectar com o público que precisa disso. E tampouco estimular os seus colaboradores, seus parceiros, seus fornecedores a se manter ali nessa empresa, né? Então, o que aconteceu também, o que acontece também, que é importante dizer, que a gestão de crise passou a ser mais forte dentro desse ambiente onde todo mundo pode gerar em conteúdo e informação. A gente teve uma sessão muito forte de haters, né, a partir disso, e tá tudo bem, faz parte do jogo, uma transição, a gente está num momento de transição na questão do poder midiático, de transição no sentido de gerar informação, né? Tanto que hoje o mercado está bagunçado, a gente fala em regulação das redes sociais, mas aí vai contra a democracia, mas ao mesmo tempo tem a questão do marco das fake news, né? Então assim, a gente está bagunçados. Hoje nós vivemos um momento em que estamos bagunçados, mas dá para tirar proveito disso. O que é tirar proveito disso? É você
buscar o seu espaço de fala. Nunca foi tão fácil. A mídia, a assessoria de imprensa, ela continua dando autoridade, sim. Ela continua sendo para o poder, sim. Quando você... Eu fiz uma transmissão às 7 da noite, tá aí no meu feed, tá? Ou na minha playlist, enfim, com o Fabiano Brasil e com o Alan. Fabiano Brasil, a gente trabalhou juntos muito tempo. Ele é âncora, ele é o CEO do Paul Streaming, mas ele também é um jornalista muito forte, muito reconhecido pelo trabalho dele hoje, especialmente no Grupo Bandeirantes, né? Um jornalista super conceituado. E a gente estava comentando, para ti dar entrevista numa Band, por exemplo, não é qualquer pessoa. Você tem que ter... o jornalista que te seleciona para dar uma entrevista, ele tem que saber que tu fala bem, ele tem que saber que tu tem autoridade, que tu tem credibilidade no mercado. Então, esse conceito, eu estou dando uma entrevista, nunca vai morrer. E o que acontece é que agora a gente tem essa questão de podcasts, essa produção independente, ela facilita um pouco mais o acesso ao microfone, a esses espaços de fala que a gente tanto fala, que diz que é importante, mas ainda assim, quem está ali com o microfone tem que ter muita faca, eu digo, muita bala na agulha, né? Muita faca, tem que ter muita maestria, né? Vamos dizer assim, né? Perdi o fio aqui do ditado, mas você entendeu. Tem que ter muita força, tem que ter muito comprometimento social, muito comprometimento com a verdade, muito comprometimento com estudar, com inovação, com dicas, com curiosidades. Se eu sou uma clínica estética, eu vou ter o comprometimento, e eu estou falando, eu estou sendo a voz do meu mercado, eu estou educando o meu mercado, eu vou ter responsabilidade de buscar as tendências, as últimas tecnologias, o que é certo, o que é errado, o que dá problema, o que não dá. Eu vou ter essa responsabilidade, porque o público pensa, ele exige isso de mim. E aí você vai, por exemplo, você precisa de um advogado, né? Você está com uma causa lá, familiar, trabalhista, o que for. Você contrata um advogado. Você vai esperar que o advogado te oriente sobre as melhores decisões, os melhores passos, porque você não entende daquilo, né? Então é natural essa expectativa. Quando a gente toma o poder de fala, a gente se compromete com o público. Então a gente acaba na vitrine e o público acaba exigindo essa retroalimentação. Inclusive questiona por que parou de falar, né? E fica feio a gente parar de falar, porque parece que a gente não tem mais conteúdo nem mais sabedoria. E isso é algo que eu também quero tirar esse teu medo, porque alguns clientes, Aline, entendi, mas eu não vou ter conteúdo para falar todos os dias. Primeiro, que não precisa falar todos os dias, tá? A gente sempre fala em periodicidade e constância. Segundo, que quando você entra nesse jogo, o próprio mercado ele te diz o que é para te falar hoje. Você nunca fica sem pauta. Quando você entra nisso, você nunca fica sem pauta. Ao contrário, quando você respira o seu propósito, entende que para liderar você tem que ajudar os outros e, portanto, o canhão do digital hoje é a melhor ferramenta para isso, e você entra nesse compromisso de falar, todos os dias vai surgir tantas oportunidades de fala que tu vai começar a listar a ordem das prioridades. É assim que é quando a gente, eu não sei se pode ser uma energia ou se é Deus te abastecendo, simplesmente acontece, tá? Fora que a gente tem algumas técnicas, alguns gatilhos aí para você nunca ficar sem pauta. É uma indicação de livro, é uma indicação de filme, é uma frase de impacto, N formas existem para você preencher ali a sua semana, ou o seu mês, o seu calendário, enfim, com produção de conteúdo. Produção de conteúdo nunca falha, nunca falta, tá, gente? Mas ainda assim, se eu busco meu lugar de fala e consigo, seja na parceria de um podcast, seja na publicação de alguns artigos, seja dando uma entrevista na mídia, né? Dependendo de como é a minha estratégia, dependendo de quem eu tenho do meu lado para me ajudar com essas questões, do ponto de vista de gestão de marketing, ainda assim eu tenho que estar sempre medindo, eu tenho que estar sempre falando de roda da oratória, organizando minha dicção, tá? E aqui entra a pauta para a gente já se caminhar para o encerramento de tudo que a gente vai falar toda a semana. Por isso que eu fiz toda essa introdução sobre o quarto poder, sobre a gente buscar nosso lugar de fala, a gente buscar a nossa autoridade, tá? Eu quis começar a te dizer, sim, que você pode ser protagonista, sim, que não é mais um brilho só de jornalistas, está existindo, sim, uma mudança no papel da mídia tradicional, que você pode aproveitar, sim, que nunca vai te fazer faltar conteúdo, basta você cumprir o seu propósito social. E por que eu estou te dizendo tudo isso? É uma expansão
de ecossistema, que eu estou te convidando a fazer parte, porque nessa semana nós vamos falar sobre iniciar um tema muito interessante que vai te ajudar a dominar esse lugar de fala, se assim você entender que é para você. E eu quero que seja, tá? Todos nós temos uma jornada de herói, todos nós temos algo a falar pro mercado, tá? E o que acontece? Quando eu entro pro jogo, eu só preciso, eu nunca vou ser perfeito, eu sempre vou errar todos os dias. Eu sempre vou errar, entre aspas, todos os dias. Ou seja, todos os dias eu vou fazer uma dicção, uma apresentação melhor. E eu vou te dar essa semana as orientações, as dicas, as técnicas de oratória, de gatilhos de persuasão, tá? Por que essa pauta é tão importante? Porque o pessoal pede. Quando eu faço transmissão sobre gatilhos mentais, o pessoal quer saber mais. É algo um pouco misterioso, né? Como é que eu falo, como é que eu faço uma persuasão, que gatilhos eu uso. E quando a gente fala em gatilhos mentais, é sim persuadir, é sim manipular, é sim influenciar. Só que tem formas de fazer isso, tem formas éticas, não éticas. As não éticas não repercutem muito durante muito tempo, as éticas sim. Então é sobretudo, e que técnicas são essas? A gente vai falar, tudo tem a ver com a forma de falar, com o tom de voz, linguagem não verbal. Existem muitas técnicas de oratória e persuasão que a gente vai conversar durante a semana. E eu sinto essa responsabilidade no meu coração de falar também, porque a gente tem pesquisas e estudos que comprovam a ascensão de políticos, por exemplo, utilizando essas leis da persuasão, porém de uma forma negativa, né? E tem repercussão sérias ali na frente. E eu vejo a necessidade de falar sobre isso. A gente tem alguns livros que são tradicionais, que falam sobre esse assunto, por exemplo, O Príncipe, as 48 Leis do Triunfo, O Poder da Persuasão, né? Então tem vários, aliás, isso aí, tem vários, entre outros, tá? Que a gente vai ao longo da semana ir conversando, comentando. E o primeiro ponto que a gente vai começar a falar amanhã é sobre o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade, tá? É a primeira lei do triunfo, muito polêmica, que é assim, nunca ofusque o mestre. Primeira lei do triunfo, que é a primeira lei de persuasão que o livro traz, nunca ofusque o mestre. Tem um lado pejorativo, mas o autor ele traz pra gente se dar conta de quem está persuadindo das pessoas, para a gente não se afastar de pessoas narcisistas, né? De a gente ficar antenado em relação a tudo isso. Mas eu vou trazer aqui para o conceito do gatilho de autoridade, que tem a ver com isso, para a comunicação e para o marketing. A gente vai fazer uma leitura de como que isso funciona, como que se dá e o que é saudável usar, extrair desse tema, tá? É isso, tá, gente? Então, amanhã eu te convido a mergulhar comigo nessa semana. Semana passada, a gente trabalhou a questão da estratégia do Oceano Azul e eu gosto de pegar temas que o mercado fala muito, que são lúdicos, né? Para falar de técnicas de marketing. Então, a estratégia do Oceano Azul, ela vem de um conceito, de um livro muito clássico, muito envolvente, em 2005 foi publicado, que é o Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. E mostra como as empresas adquirem valor no mercado e buscam recursos novos em termos de inovação, públicos novos para vender mais. Só que, na verdade, toda a estratégia do Oceano Azul, ela fala de quê? De marketing de valor, né? Então, eu fiz essa relação para a gente falar, para trabalhar a semana inteira sobre marketing de valor. E eu te trouxe algumas ferramentas para te aplicar na prática o teu marketing de valor, para te crescer e vender mais por valor e não por preço. Essa foi a temática da semana passada. E a gente foi trabalhando isso durante a semana porque não tinha como se esgotar num dia, né? E vai ser a mesma coisa com as leis da persuasão, com os gatilhos as técnicas de oratória, enfim, né? Que tem a ver com gatilhos mentais. Fizemos uma transmissão sobre gatilhos mentais, só que não se encerra, o conteúdo é muito vasto. Então eu já vou passar a semana inteira falando sobre isso e eu te convido a participar, pegar papel e caneta, vir com perguntas, enfim, participar e aproveitar esse momento, tá? A gente tem um grupo de transmissão ali também no WhatsApp, onde eu boto os links das transmissões para quem perde e fica aberto para a gente poder construir a nossa liderança e crescer juntos, debatermos, enfim, falar de cases. Cai para dentro, tá aí nos meus destaques o link por aí, tem um balãozinho com check, se você quiser tem um link ali para entrar e participar também, tá? Gente, desejo para você uma excelente semana, segundou com muita energia, vamos fazer acontecer, vamos buscar nosso lugar de fala que você precisa, tá? Eu preciso que você faça para a gente poder educar essa sociedade aí, tá? Tudo é comunicação transforma vidas, à medida que a ignorância vai se afastando. Você tem aí muita experiência para passar e eu te convido a buscar esse lugar de fala. Te desejo uma excelente semana, até amanhã. Beijo, fique com Deus.